E aí, sétimo ano, vamos lá para a nossa segunda aula de geometria, correção da atividade de vocês. Então, ó, o assunto que eu trabalhei com vocês na primeira aula foi a área dos quadriláteros, tá certo? Lembrem da atividade que eu passei, olha só, atividades das páginas 136, 138, 139 e o RA da página 134, que vocês vão fazer um relatório e me entregar na próxima aula, tá bom? Então peguem o livro de vocês e coloquem na página 136 e após vamos para 138 e 139. Algumas questões da 138 e 139 eu vou deixar para fazer a correção nas videoconferências e na live de vocês durante a semana, tá bom? Acompanhem para as explicações, beleza? Então vamos lá, ó. Lá na atividade de vocês da página 136, ele diz isso: calcule a área dos retângulos com os lados medindo. Letra A, base 8 e a altura 12. Lembre, a área do retângulo, olha só, a área é base vezes altura, tá bom? Glauber, e quem é essa base? E tá te dando aí na questão, olha só, a base é 8, então a área é igual a 8 vezes 12. A área igual, multiplica 12 vezes 8, 96 centímetros quadrados. Glauber, eu posso esquecer por acaso de colocar a medida, tipo 96, é obrigado a colocar em centímetros quadrados? Sim. Tá bom? Por quê? Porque você tá especificando ali que é a área. Se você colocar dizendo só A igual a 96, pode ser uma equação. Tá bom? Então, tem sim que especificar a unidade. Se é centímetro, centímetro quadrado. Se é metro, metro quadrado. Tá bom? Vamos lá para o item B. No item B, olha só, a base é 3,5 e a altura é 9. Então, a área é base vezes altura, a área igual a base 3,5 e a altura 9. A área igual, você multiplicando 3,5 por 9, dá 31,5 centímetros quadrados. Tá bom? Basta fazer as multiplicações. No item C, você possui, ó, a base é 22 e a altura é 5. A área, base vezes altura. A área igual base 22 e a altura é 5. A área, 110 centímetros quadrados. Tá bom? Então você observa que é só fazer a multiplicação, base e altura. Lá no item D, você possui a área igual a base, vou colocar direto, 17,25 vezes 10. Então a área, se você multiplicar 17,25 por 10, dá 172,5 centímetros quadrados, tá bom? Caso você acha necessário ficar copiando a fórmula, fique copiando a fórmula. Caso você acha mais conveniente ficar efetuando logo os cálculos, efetue logo os cálculos, tá bom? Mas sempre demonstrando a multiplicação, tá bom? Nada de querer colocar direto somente a resposta, beleza? Vamos lá. Na nossa segunda questão, aí ele muda a figura, ó. Ele quer agora a área dos quadrados. Então, a área do quadrado, lembre, é lado ao quadrado, porque a base e a altura tem a mesma medida. Então, aí, já que o lado é 5, então a área é 5 ao quadrado. Então, a área vale 25 centímetros quadrados. Tá bom? É direto. Você não tem um processo, não. É só efetuar a multiplicação. Olha o item B. É 12 centímetros. A área igual 12
ao quadrado, ou 12 vezes 12. Então, a área igual a 144 centímetros quadrados. Tá bom? E na letra C, a área, o lado é 3,6. Você vai multiplicar. A área igual 3,6 ao quadrado. A área igual, você efetua 3,6 vezes 3,6, tá bom? Dá 12,26 centímetros quadrados, tá bom? Então, basta você fazer a multiplicação, tá certo? Vamos lá para a próxima. Na próxima atividade de vocês, ele quer da página 137 e 138, que é onde eu quero que vocês tentem resolver algumas questões. Ele diz assim, na primeira questão, ó, calcule a área dos paralelogramos. A área do paralelogramo, lembre, possui o mesmo molde da área do retângulo. Então, no item A, a área, ele me dá a altura, que é 4, e a base é 7. Então, a área é a altura vezes a base, que é 7. Então, no item A, a área, 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados. Tá bom? Vamos lá. Item B, a altura é 2,2 e a base é 5. Então, a área igual 2,2 vezes 5. Se você multiplicar 2,2 vezes 5, dá 11 centímetros quadrados. Tá certo? E na letra C, a altura é 8 e a base é 17. Se você multiplicar 17 vezes 8, dá 136 centímetros quadrados. Tá bom? É só efetuar as multiplicações. Vamos lá. Na questão de número 2, ele quer que você calcule a área desses trapézios. Então, é uma questão que quero que vocês tentem fazer. Tá bom? Lembra, a área do trapézio, você vai somar 6 mais 2, certo? Que dá 8. Aí, 8 vezes 3. E depois, você vai dividir para 2. Tá bom? Tente fazer a segunda questão. Na videoconferência, nas lives, eu tiro as dúvidas de vocês, caso vocês não tenham conseguido. Na terceira questão, olha só. Um terreno tem formato de um paralelogramo, no qual um lado é 30 metros maior do que o outro. Sabendo que o terreno foi totalmente cercado e que a cerca mede 300 metros, determine os lados do terreno. Ó, o paralelogramo, ele tem duas medidas. Ele tem o comprimento, certo? E tem a largura. Só que um detalhe, pessoal, o paralelogramo, ele tem dois comprimentos, certo? Porque ele tem dois lados, ele tem 4 lados, onde esses lados, eles são paralelos, 2 a 2. Então, ele possui 2 comprimentos e 2 larguras. Como eu não sei qual é o lado, que é 30 metros maior, eu vou dizer que esse lado maior aí é o L, tá bom? Ou o C, tanto faz. Então, você pode fazer assim, ó. Você pode me dizer que o valor do L é igual a C mais 30. Ele está dizendo ali que um lado é maior do que o 30 metros. Então, a sua equação fica assim, ó. Comprimento mais L mais L igual a 300. Só que o L não é C mais 30, então substitui, ó. C mais 30 mais C mais 30 igual a 300, certo? O 30, como ele está positivo, você pode transferir ele para o outro lado, fazendo a subtração,
e some o valor do C. Você tem 4C, então coloca 4C igual 30 mais 30, né? 60. Então, 300 menos 60. 4C igual, subtrai. 300 menos 60 dá 240. Aí o que vai acontecer? Ó? O 4 não está multiplicando, você passa para o outro lado, efetuando a divisão. C é igual a 240 dividido para 4. E agora você efetua. O comprimento dá igual a 60 metros. Você achou o comprimento. Falta calcular quem? A largura. Aí eu não disse lá no início que a largura não é igual ao comprimento mais 30. Então a largura é igual a 60 mais 30. Então a largura dá igual a 90 metros. Então o comprimento tem 60 e a largura 90 metros. Tá bom? Era o que ele queria na segunda questão. Ou na terceira questão. Na quarta questão, ele diz que um quadrado tem área de 225 metros quadrados. Ele quer saber qual é a medida do lado. Ó, pessoal, se ele quer saber qual é a medida do lado, lembre, a área não é igual lado ao quadrado. Então, para mim descobrir quem é a minha área, ou o meu lado, que vale, a área vale 225, basta eu calcular a raiz quadrada de 225. E você descobre que o lado vale 15 metros. Porque 15 vezes 15 é igual a 225. Beleza? Vamos lá para a nossa quinta questão. Na quinta questão, ele quer que você calcule dessas figuras aí, o item A e o B. Aí você vai dizer assim, lá dessa figura da letra A, que figura é essa? Se você por acaso pegar e dividir ela, olha só, passando uma linha, tá bom? Ao meio, você tem aí, ó, 2 paralelogramos. Aí, qual é a área do paralelogramo? Né? Base vezes altura. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aí o valor da base, certo? Que vale 18. Então, eu tenho, ó, a área, vamos lá, a área é igual a base vezes a altura. Como você vai ter duas figuras iguais, idênticas, você vai ter base vezes a altura vezes 2. Então, a área dessa figura de azul é a base 18 vezes a altura, que é 8, vezes 2. Vixe, Glauber, por quê? De novo, pessoal, você tem aí, ó, duas figuras, tá bom? Dois paralelogramos. Agora um detalhe, ó, o 2, se você chegar e fizer a multiplicação total, tá bom? Ao final você vai ter que novamente dividir para 2. Então, lembre, a altura ali, ó, ela é 8, certo? A base não está sendo 18, certo? Como você tem 2 paralelogramos, se você dividir aqui a altura, você tem 4 para um lado e 4 para o outro. Então, o que você pode trocar? Em vez de utilizar a altura sendo 8, coloque ela sendo 4. Você tem duas figuras, beleza? Então, multiplicando normal para depois não precisar fazer a divisão, ó, a área igual. Aí você multiplica. 18 vezes 4 dá 72. 72 vezes 2, 144 centímetros quadrados. Beleza? Essa foi a quinta questão. Isso foi a letra A. Agora, na letra B, você vai notar que você tem aí, ó, essa figura de rosa e tem que retirar essa figura aqui do meio, que é um losango. O que você vai observar? Você vai saber primeiro que figura é essa de rosa, porque a do meio você já sabe que é um losango. Então, a área dessa figura aí,
quem é? Vamos lá descobrir que figura é essa. Ó. A base é 4. Quem é a altura? Você tem um segmento de 1 centímetro, um segmento de 2 centímetros e um segmento de 1 centímetro. Você vai somar. 1 mais 2 mais 1 é 4. Olha só, tu tem um quadrado. Então, você vai ter a área do quadrado, lado ao quadrado, menos a área do losango. Lembra da área do losango? Diagonal maior vezes a diagonal menor. E após efetuar as multiplicações, você ainda divide para 2. Então, a área da figura aí, certo? Quem é? O lado do quadrado é 4 ao quadrado, menos a diagonal maior. Você observa que a diagonal maior, esse segmento também vale 4 centímetros. A diagonal menor, você observa que só vale 2. E vamos depois dividir para 2. Fazendo as operações, nós temos a área igual 4 ao quadrado, 16, menos, e efetua a área do losango. Ó, 4 vezes 2 é 8, e 8 dividido para 2 dá 4. Então, a área procurada aí fica 16 menos 4, 12 centímetros quadrados. Tá bom? Então, até o momento, nós só trabalhamos uma questão que envolveu um pouco de equação, certo? Sexta questão, tentem fazer também, tá bom? E a gente tenta tirar as dúvidas na live e lá na videoconferência. Na sétima questão, ele diz assim, ó. Na figura, há 3 quadrados. A área do quadrado 1 mede 16. A área do quadrado 2 mede 25. Ele quer a área do terceiro quadrado. Então, pessoal, ó, se eu tenho a área do primeiro quadrado, que vale 16, olha só, a área do quadrado, não é lado ao quadrado, se eu tenho a área e quero descobrir o lado, ou seja, o lado, vou botar aqui, ó, L1 é igual a raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 vale quem, ó? 4 centímetros. Beleza? Aí, o outro passo, o que é? É você calcular aí a área do segundo quadrado. O lado. Então, ó, a área também não é lado ao quadrado, porque ele está dizendo que é um quadrado. Então, o lado 2 é igual a raiz quadrada do 25, que é 5 centímetros. Então, quer dizer, ó, que esse segmento aqui do vermelho vale 4 e esse segmento aqui do amarelo vale 5. Ele quer a área do quadrado 3. Então, segue somar. 4 mais 5, 9. Então, a área 3 é igual a 9 ao quadrado. Ou seja, a área do terceiro quadrado é igual a 81 centímetros quadrados. Tá bom? Essa era a sétima questão. Você observa que aí ele deu 3 quadrados, certo? E o desenho tinha 3 quadrados, dava a área do primeiro, a área do segundo e queria que você calculasse a área do terceiro quadrado. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha só. A oitava questão. Na figura abaixo, a figura abaixo é um paralelogramo. Sabendo que as diagonais se encontram em um ponto em que marca a metade de cada segmento, qual é o valor de x mais y? Pessoal, se ele está dizendo que as diagonais se encontram na metade, então, ó, se esse segmento do centro para cá vale 2, você vai me dizer que o x é 2 centímetros. Beleza? E você também pode me dizer que o y vale 3 centímetros. Como ele quer o valor de x mais y, você efetua a soma. 2 mais 3 igual a 5 centímetros. Só isso. Vixe, Glauco, era só fazer isso? Só, pessoal. É só leitura e interpretação da questão. Tá bom? Vamos lá.
Nona questão, vocês tentem também fazer, tá certo? Olha só, 10ª. Vou fazer a 10ª e as demais questões vocês tentam fazer em casa. Em um paralelogramo ABCD, o ângulo A mede 65. Sabendo as propriedades de ângulos em retas paralelas, o que podemos afirmar sobre os 3 ângulos? Pessoal, o que a gente vai poder afirmar sobre esses 3 ângulos é assim, ó. Como ele está me dizendo aí que eles são um paralelogramo, certo? Vamos supor aqui, ó, o ângulo, certo? Oposto ao ângulo A, certo? Olha só, se por acaso você tem aí um paralelogramo, lembre-se disso, os ângulos opostos são iguais. Se o ângulo A vale 65, então o ângulo oposto ao ângulo A, eu vou chamar aqui de C, certo? O ângulo C também é igual a 65 graus, certo? Ao que você pode afirmar? Que o ângulo B e o ângulo D também são congruentes. Então vamos lá, se são congruentes, se você não sabe quem é, vou chamar ele de X. Então, ó, X mais o que você tem, que é 65 graus do ângulo A, mais 65 graus do ângulo C, que isso aqui dá igual a 360. Lembre, 360 é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, ó, X mais X, 2x, mais 65 mais 65 dá 130, igual a 360. Aí o 130 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, ó, 2x igual 360 menos 130, 2x igual, efetua a subtração, 360 menos 130 dá 230. Aí o 2 que está multiplicando passa para o outro lado, olha só, efetuando a divisão. Então, x vale igual 230 dividido para 2, 115 graus. Ou seja, o ângulo A é 65, o ângulo B 115, o ângulo C 65 e o ângulo D também vai valer 115 graus. Vlado, como é que sabe a posição do A, do B, do C e do D? Pessoal, apenas fiz suposição de onde está cada vértice, tá bom? Mas você pode sim lembrar que os ângulos opostos dos paralelogramos, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais, tá bom? As demais questões vocês tentem fazer, tá certo? Lembrem de seguir a escola nas redes sociais, Agenda Edu, tá bom? Façam as atividades lá no portal. Fiquem com Deus e até a próxima.